Nesse vídeo eu vou falar de algo que é considerado como uma cura para muitos problemas, lembrando que ele sozinho não vai funcionar. Um exemplo, se a pessoa está doente, além dela praticar essa, vamos chamar de técnica maravilhosa, a pessoa também precisa mudar o estilo de vida. Como uma boa alimentação, exercícios físicos, buscar o equilíbrio emocional também é extremamente importante, pois quando se trata de doença, precisamos de algo a mais para nos curar. Eu estou falando do riso. Pessoal, a risoterapia praticada diariamente vai diminuir os níveis de cortisol e, consequentemente, vai aumentar o nível de bem-estar. Olha que legal! Lembrando que é um tratamento complementar. A sensação de bem-estar provocada logo após uma boa gargalhada é consequência direta da endorfina, uma substância natural produzida pelo nosso cérebro. Veja que o livro A Terapia do Riso, do Dr. Eduardo Lamberti, fala sobre isso. Ele fala sobre a importância de rirmos para que possamos obter a cura de muitas doenças. E ele fala também de mantermos uma alimentação saudável. Já sabemos que mente e corpo estão interligados, portanto, estados emocionais negativos geram energias negativas. E se essas emoções ruins não forem cortadas pela raiz, vão somatizar no organismo, gerando muitas doenças. O riso é extremamente comum, independente da religião, da crença, da raça. Interessante é que ninguém nos ensina a rir. Todos nós já nascemos com essa habilidade maravilhosa. Tem alguns preletores da Seishanoye que já começam as reuniões com a terapia do riso. E olha, é tão contagiante que você ri mesmo sem estar com vontade. Na Índia, algumas empresas têm esse mesmo hábito. Antes de começar o trabalho, eles praticam a risoterapia com os funcionários e o resultado é um aumento significativo na produção, pois o bem-estar dos trabalhadores fica extremamente elevados e, consequentemente, se sentem mais motivados. Pessoal, tem várias formas, de buscarmos esses momentos maravilhosos. Você pode ir ao teatro, você pode assistir filmes de comédia. Falando em comédia, tem um que eu assisti que eu vou recomendar para você, tá? É Até que a Sorte Nos Separe, com Leandro Hassum. Pessoal, no meu ponto de vista, esse ator é fantástico, tá? E assim, esse filme mesmo, você ri do começo ao fim, pelo menos foi o meu caso. Muito bom, eu recomendo. Outra forma também é quando estamos ao lado de pessoas que conhecemos, Quando conhecemos e gostamos das pessoas que nos rodeiam, um riso espontâneo ainda é mais contagioso. O riso é tão social e correlacional que acaba por ser contagioso. E isso é tão verdadeiro que em 1962 foi documentada na Tanzânia uma epidemia de riso. O caso que ficou conhecido como a doença do riso em Swahili. Começou com algumas alunas de um colégio interno a rirem compulsivamente e atingiu centenas de pessoas. Eu acredito que você já passou por isso. Quando alguém ri na sua frente, você não se controla, não é mesmo? É a mesma coisa de bocejar. Alguém abre a boca, você sente aquela vontade incontrolável de bocejar também. Nos dois casos, são os neurônios espelho que entram em ação. Esse tipo de neurônio é fundamental para quase todos os processos de aprendizagem das competências básicas do ser humano. E há algumas evidências científicas que apontam para que esse tipo de neurônio localizado no córtex pré-motor seja mais ativo durante a infância e vá ficando menos reativo à medida que a idade avança. E isso é lamentável, Não é à toa que as crianças são mais suscetíveis a ser contagiadas pela gargalhada do que os adultos. Norman Cousins se curou de uma determinada doença através da risoterapia. Inclusive, ele escreveu A Anatomia de uma Doença. Cousins era um médico já conceituado, professor da Escola de Medicina da Universidade de Los Angeles e consultor e editor de revistas científicas. A Anatomia de uma Doença é um livro baseado na própria experiência de Norman Cousins enquanto doente.
Em 1964, o médico foi diagnosticado com uma infecção generalizada que lhe paralisou os movimentos e o levou a um estado crítico com um prognóstico terminal. No livro, ele afirma repetidas vezes que as atitudes mentais dos pacientes têm muito a ver com o desfecho da doença e ilustra com exemplos retirados de relatórios clínicos. Pois é, pessoal, se ele conseguiu, você também vai conseguir. A terapia do riso está sendo introduzida em vários sistemas terapêuticos por todo o mundo, sendo utilizada tanto como preventivo como paliativo, com reflexos imediatos no bem-estar dos doentes. Bom, aqui no Brasil mesmo já tem os Doutores da Alegria, né? Que são pessoas formadas por grupos de atores. Essas pessoas, elas visitam os hospitais e acabam transformando o dia a dia de pacientes mirins. Imagina como isso deve ser gratificante, você conseguir arrancar o sorriso de uma criança que muitas vezes está em fase terminal. Um outro motivo que é muito importante buscarmos essas estratégias é que tiramos o foco do problema. Nós já sabemos que quanto mais focamos no problema, vai ser pior. O problema se expande. Então, assim, precisamos buscar realmente formas de elevarmos, né, nossa vibração para que possamos, pelo menos, diminuir essas cargas emocionais tão negativas que carregamos no dia a dia. E olha que interessante, o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre um riso simulado e um riso genuíno. Portanto, minha gente, mesmo sem vontade, ria, dê gargalhadas. Isso faz um bem.